Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Fortalecendo Culturas, um espaço de reflexão, conexão e informação. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o meio ambiente, a conscientização ambiental e a superação histórica de Cubatão, e ações que podem mudar o futuro e o presente. Antes de começarmos, já gostaríamos de agradecer à Autoridade dos Portos, ao Ministério dos Portos e à Autoridade Portuária, ao Ministério dos Portos. Também queremos agradecer os nossos convidados que toparam a participar dessa conversa tão importante. Então agora, vamos começar o nosso podcast. Pode soltar, Vi. Quando falamos de meio ambiente, estamos falando diretamente sobre qualidade de vida, saúde e futuro. Hoje vemos mudanças climáticas, aumento na poluição, queima de descarte irregular de lixo acontecendo em várias partes do mundo. E isso tudo afeta a nossa vida. Agora eu gostaria de perguntar: por que a proteção ao meio ambiente deve ser uma prioridade? Bom, proteção ao meio ambiente é prioridade, né? Uhum. Eu acho que é óbvia, né, a resposta, né, disso daí. A gente tem que cuidar do planeta e do meio ambiente, senão cada vez mais as pessoas vão sofrer, né? Hoje a gente vê a realidade, né? Hoje a gente consegue enxergar, sentir essa aceleração das mudanças climáticas, justamente porque no passado eu acho que não teve esse cuidado com o meio ambiente. Então, um dos fatores que gera prejuízo quando você não tem a preservação, a conservação e o cuidado com o meio ambiente e a natureza, justamente principalmente essa questão climática, e toda uma sociedade sofre com isso. Bom, deixa eu só apresentar o Wagner, né? O Wagner ele é do projeto Guará Vermelho. Quer falar um pouquinho, Wagner, do projeto? Quero sim. Bom, o projeto Guará Vermelho é um projeto ambiental de Cubatão. Ele é idealizado pela ONG Nudaé e ele funciona desde 2022. Ele tem parceria com a Petrobras através do programa socioambiental e realiza algumas ações visando a preservação, conservação, a conscientização e educação ambiental em Cubatão. E agora estamos com a fase 2 do projeto, ampliando a área de atuação, também migrando para Santos, atuando em Santos, na verdade. Então, realizamos várias ações, desde coleta de resíduos, manguezais, palestras de conscientização, aulas, atividades de educação ambiental em escolas do município, plantio de mudas de árvores, de propágulos de mangue, enfim, várias ações para a gente cumprir aquele objetivo nosso de preservação, conservação e conscientização ambiental. Eu acho que, bom, me apresentando, sou o Regis, né? Sou o Regis Marques, sou diretor da Escola Estadual Parque dos Sonhos, fica em Cubatão. Eu penso que a preservação ambiental ela é extremamente importante, acho que o assunto de se falar é o assunto que está aí, né, atualmente, falando, o Brasil vem diminuindo a questão do desmatamento, só que a gente também tem que falar dessa perspectiva também do ser humano, sabe? Né, para você que está assistindo, pro Wagner aqui, para a Melissa, pro Luiz, também colocar essa questão do ser humano como valor central, porque quando a gente pensa alguém que desmata, ele está desmatando porque ele vai receber dinheiro por aquilo, né? Que ele vive no capitalismo. O capitalismo é todo mundo tendo lucro. Então, se ele ganhasse dinheiro para preservar, ele não ia desmatar, ele ia cuidar do meio ambiente. Então, acho que a gente tem que mudar essa perspectiva, porque às vezes a gente fala assim, é culpa do ser humano, tudo é culpa do ser humano. Não, é culpa de um sistema que a gente vive, onde o capital, onde a acumulação de dinheiro impõe para as pessoas fazerem isso. Então, acho que a gente vai levar, né, para refletir sobre isso o programa de hoje, acho muito importante. E no parque a gente também tem várias ações assim, de preservação, que nem a gente tem a parceria com Marbas. O ano passado a gente coletou quase 5 toneladas de resíduo que é para o manguezal, e não foi porque a gente levou para o Marbas, eles fizeram a parte de coleta e separação. A gente tem uma outra parceria com a Thaís Emídio, lá do Manguezal Vivo, né? Então a gente faz remada lá com ela, faz... tinha a professora Elisete, que estaria aqui hoje no meu lugar, eu estou substituindo a professora Elisete, que já fez um trabalho com os alunos também, de ir ali na parte das margens do manguezal para fazer a limpeza,
limpar ali. Então é uma disputa diária que eu vou contar aqui durante o programa, mas quero agradecer a oportunidade de falar de meio ambiente, falar de preservação, falar de humanidade, porque é muito importante isso, tá bom? Muitas pessoas ainda acreditam que pequenas ações não fazem diferenças. O que vocês pensam disso? Pequenas ações não fazem diferença, lógico que fazem. Eu discordo dessa frase. É, a gente tem um trabalho no projeto Gorá Vermelho, que é de coleta dos resíduos ali do Manguezal, que é na área ali do Jardim Casqueiro. E por mais que pareça que não esteja dando resultado, o projeto desde 2023, de março de 2023, já coletou mais de 119 toneladas de resíduos de lixo. E se você imaginar, 119 toneladas dá um grande montante aí, um volume bem grande aí. E algumas pessoas ficam pensando se o nosso trabalho é em vão, porque a gente recolhe, demora um pouquinho, volta o lixo todo lá, né? E a gente não pensa assim. Primeiro eu vou falar de uma reflexão. Se o projeto não existisse, não fizesse a coleta dos 119 toneladas, essas 119 toneladas estariam lá ou em outro lugar, né? Ou provavelmente iria para o mar ou oceano. Então são 119 toneladas a menos que nós recolhemos ali do manguezal de Cubatão. Então, pequenas ações, por mais que pareça que não vá surtir resultados, causam sim grandes impactos assim a pequeno e a longo prazo. E se todo mundo fizer uma pequena ação, essa pequena ação se torna grande. Que nem lá em casa, né? A gente tem o costume de separar os materiais recicláveis. Sei que às vezes é uma briga, assim, porque já levou o reciclável, porque às vezes tem lá 50 quilos de coisa para levar que vai deixando. Mas é importante, se cada um começar a cuidar, a fazer sua parte, essa pequena ação, ela se torna uma grande ação. Que nem perguntam lá para mim assim, né? Como que o Parque dos Sonhos chegou a ser a melhor escola do mundo? Que ação que vocês fizeram? Eu falo, foi pequenas ações que se tornaram grandes. Para o meio ambiente, se todo mundo fizer essa pequena ação ela também se torna uma grande ação. Só que o problema é isso, que muitas vezes as pessoas não querem, não têm tempo, não têm entendimento, que nem sabe, uma das maiores coisas que a gente tem lá no parque é quando a gente faz a limpeza no bairro, no outro dia já tá tudo sujo de novo, os adultos estão sujando tudo. Então a gente tem que partir, e isso é importante demais com essa parte de conscientizar as pessoas. De falar assim, ó, isso daqui é para você, é para nós, é para quem tá vindo, entende? E assim, se a humanidade sumir, as pessoas não têm essa projeção. Se a humanidade fosse extinta hoje, em 1000 anos já estaria tudo despoluído de novo, já estaria tudo arrumadinho, a natureza tomaria conta. Então a gente tem que tomar conta, né, Wagner? Quem tá assistindo aí tem que tomar conta também. E às vezes você não jogar uma coisinha de chiclete na rua já faz a diferença também. Porque aí vira microplástico, não sei se a gente vai falar depois disso, né? Vira microplástico, volta pro oceano, o peixe come, a gente come o peixe, o microplástico volta pra gente. Então é muito doido esse negócio, para as pessoas começarem a refletir. É verdade, a conscientização é uma parte muito importante. Então, nós cremos que a educação ambiental ela começa dentro de casa e nas escolas. O que vocês pensam sobre isso? Então, o projeto Agora Vermelho tem um trabalho importante da conscientização e a educação ambiental. Conscientização, o projeto ele realiza algumas ações, palestras com diversos públicos atualmente, então desde escolas, empresas, enfim, sociedade de bairros, enfim, vários públicos. Então a gente tem uma equipe que ministra as palestras, sempre o tema ambiental, no tema atual. E a gente também tem um trabalho de educação ambiental, que o projeto entende que é importante fazer ter essa atividade de educação ambiental contínua e principalmente com a criança de 4, 5 anos, que é o do ensino infantil, que nós temos em parceria hoje com esse trabalho com a SEDUC, né, a Prefeitura de Cubatão, através da Secretaria de Educação, onde nós trabalhamos em 4 escolas do município e com atividades, com aulas constantes, contínuas, né, com os alunos da escola, sempre visando a educar ao meio ambiente, a atividades, benefícios do meio ambiente, enfim, nesse tema. Então o projeto ele entende que é importante a conscientização,
Por quê? É, é onde a gente vai trabalhar a causa do problema. Eu falei para vocês aqui das 119 toneladas, mas é a consequência do problema, é o final do problema. E o projeto ele tem que trabalhar não só a consequência, não só fazer a limpeza, porque a gente só está fazendo a limpeza, mas vai continuar alguém, quem está poluindo, quem está fazendo descarte irregular do resíduo vai continuar. Então a gente tem que trabalhar a causa também para a gente tentar minimizar ou eliminar completamente a causa do problema. Então por isso que a conscientização que o projeto realiza e a educação ambiental para as crianças desde pequenininhas ter essa noção, crescer, se desenvolverem com esse pensamento crítico e principalmente com essa ideia de que o meio ambiente ele é fundamental importância para a nossa sociedade, é importante o projeto, são valores que a gente traz aqui para o projeto e a gente tenta transmitir. E a educação ambiental, ela já faz parte do currículo, ela tem que ser feita. Só que às vezes assim, a gente precisa ver essa questão do capitalismo, né, Wagner? A galera tá tão preocupada com o resultado, é resultado, é resultado, é IDEB, é Saresp, é IDESP, é Saeb, é todos esses negócios, que esquece de cuidar do que é importante também. O que é importante hoje é como a gente tá vivendo, como tá nosso planeta, como tá a nossa sociedade, né? E quando a gente fala de trabalhar a convivência, é trabalhar a convivência não só comigo mesmo, mas trabalhar a convivência com os outros e trabalhar a convivência com o mundo. E eu preservar esse mundo que eu vivo. Que não adianta nada eu estar bem, ser bilionário, o mundo tá acabando aí. As pessoas tá. Quer dizer, eu vou para Marte, que é o que os caras estão fazendo agora, né? Vamos para Marte, a Terra vai acabar. Então é muito importante a gente pensar isso e começar nas escolas. E começar em casa também, começar com os pais, com os filhos, conversando. Só que eu acho hoje muito mais fácil os filhos educar os pais do que os pais educar os filhos nessa questão ambiental. Assim, é um conflito geracional. É interessante, eu vou citar até um exemplo que nós tivemos no projeto, a respeito disso mesmo que você falou. Nós tivemos aula, né, já essa questão da atividade de educação ambiental com os alunos desde a primeira fase do projeto, e houve um caso em que a criança de 4 anos, 5 anos, ele levou para casa a informação que os pais não sabiam sobre a questão da reciclagem, essa questão da separação dos resíduos. Então, às vezes o pai e a mãe, por falta de oportunidade, né, não teve um contato, uma oportunidade de estar conhecendo, de estar sendo educado nessa questão ambiental, e o projeto está fazendo isso. Então, assim, não existe idade, né? Desde o mais pequeno, ele pode levar para casa aquele conhecimento que o projeto está proporcionando, não só para casa, mas para a vizinhança também. E você falou de um outro ponto de morar em Marte, né? E eu sempre cito isso daí quando eu tenho oportunidade. Não existe jogar fora, né? Ah, eu vou jogar fora o meu lixo. Não, você vai estar só descartando, né? Ou dando uma destinação para esse lixo, porque ele vai para algum lugar. Se você joga fora na rua, esse lixo vai parar em algum lugar. Ou ele vai para o esgoto, aí ele pode causar vários transtornos, como entupimento da rede de esgoto, aí vai causar alagamento, enchentes, enfim. Ou ele vai correr, vai para um rio, vai para o mar. Então vai acabar poluindo algum lugar. Se for para o manguezal, pior, que ele vai atrapalhar ali todo o ecossistema, né? Plantas, animais, enfim, aves. Então, todo mundo é responsável pelo seu lixo. Não existe jogar fora. Existe o correto descarte. Então, por isso que o projeto ele trabalha nessa conscientização, repetindo aqui, que as pessoas façam o descarte correto dos seus resíduos. É verdade. Então, agora, continuando nesse assunto, gostaria de falar um pouco sobre Cubatão, né? Que ela ficou mundialmente conhecida pelos graves problemas ambientais nas indústrias. Então, eu gostaria que você me falasse um pouquinho, me contasse um pouquinho o que você sabe sobre essa questão que aconteceu aqui há uns anos atrás. Então, eu sou cubatense, nasci em Cubatão, moro em Cubatão, né? Então, minha vida toda é em Cubatão. Eu nasci nos anos 80, para vocês é muito longe, né? Mas, enfim, eu cresci nesse ambiente, né? Nos anos 80, ali no final, a cidade era muito conhecida através da sua poluição atmosférica, né? Engraçado que onde eu chegava fora da cidade, se eu falasse que era de Cubatão, tinha uma piadinha
por causa por ser cubatense, né? Mas assim, que, o que eu vi dentro da cidade, né? Para transformar hoje a cidade numa cidade exemplo, sustentável, a cidade Vale da Vida. Antigamente era conhecida como Vale da Morte. É, inclusive, eu vou falar até o nome do projeto Guará Vermelho tem a ver com isso. Antigamente, Matão tinha os péssimos índices ambientais, né? E o Guará Vermelho, que é uma ave que sempre teve aqui na região, no manguezal da região, eles acabaram sumindo. Porque onde está poluído, eles não vão aparecer, né? Em qualquer lugar, né? Onde você... É, até um exemplo mesmo. Você vai num lugar onde não é bem agradável, você não se sente à vontade, você não vai voltar, né? Então, o Guará Vermelho também foi um bioindicador de que o clima, o lugar, Cubatão não estava agradável. E com o passar dos anos, aí vale também pontuar a participação conjunta de vários atores, a sociedade, o poder público e as empresas do município. Então, esses atores, no caso, começaram a trabalhar em conjunto, em parceria, para reverter essa situação de Cubatão, que Cubatão era tido como poluída, como uma cidade feia, enfim. E com o passar o tempo, né, dos anos, esse cenário foi mudando. E Cubatão passou de cidade de Vale da Morte para Vale da Vida. E hoje Cubatão é exemplo na questão de recuperação ambiental, exemplo na questão de sustentabilidade. E o projeto ele tem esse nome, Guará Vermelho, porque o Guará Vermelho retornou. Ele acaba sendo para a cidade símbolo dessa recuperação ambiental. E como a gente formatou o projeto, tinha que escolher um nome para o projeto. E qual seria o nome do projeto? Nada melhor do que dar o nome ao projeto de Guará Vermelho, que é o símbolo da recuperação ambiental da cidade de Cubatão. E também eu lembro, né, que eu vim para Cubatão faz 10 anos só, né, que eu entrei no Parque dos Sonhos. Mas quando eu falo, para Cubatão, sempre vem essa questão da poluição, não vinha essa questão, tipo, de uma cidade que pode ser uma cidade ecológica, que pode ser uma cidade transformadora, uma cidade que pode mudar, né? E aí eu vendo hoje todo o trabalho que foi feito nesses últimos anos de recuperação, ainda tem muita coisa para fazer, né? Que a gente vê ainda que tem lá o polo industrial, que ainda às vezes solta os poluentes. Então tem que ter a fiscalização, tem que ter essa coisa, mas é aquilo que eu tava te falando, né? Que a gente falou no começo do programa, quando a preservação ambiental ela é só vista desde o capital, tipo, vamos poluir que não tem problema, que a gente quer lucrar, a gente quer ter dinheiro de qualquer forma, então as empresas não pensavam nas pessoas, não pensavam quem estava perto, não pensavam nos funcionários. Hoje não, hoje já vê que assim, já tem a questão que se você não tiver o selo de ambiental, já, as pessoas já não querem. Então a gente tá melhorando, só que eu acho que a gente tem que melhorar mais, sabe? E Cubatão, ela pode ser um exemplo disso ainda para o mundo, mesmo ganhando esses selos, tudo, mas pode fazer mais. Eu tive num podcast com o secretário de Meio Ambiente de Cubatão, é um cara gente boa, gostei dele, achei ele bacana. E a gente lá, a gente falou, ó, a gente tem que fazer mais, tem que promover mais, tem que conscientizar mais, tem que buscar mais, tem que mostrar mais para as pessoas, porque é importante, né? E Cubatão, ele pode ser exemplo disso. Eu falei para ele lá no podcast, falei assim, ó, a gente tinha que mudar a visão de Cubatão. Cubatão, em vez dela ser uma cidade de polo industrial, tinha que ser uma cidade de polo ecológico, sabe? Trazer as pessoas aqui para fazer trilhas, fazer caminhadas, conhecer ali a questão do manguezal, a Mata Atlântica atrás, ali a Serra do Mar. Então você ter tipos de trilhas, então, você tem uma trilha mais suave, que dá para ir com o carrinho de bebê e tal, aí você tem uma trilha mais ou menos, e tem as trilhas hard, então dá para fazer isso e ter esse investimento, porque aí sim a gente vai conseguir preservar, vai conseguir mudar, vai conseguir fazer, e isso é muito importante também. Então vamos lá. Dito isso, qual é a importância de contar essa história para as novas gerações? É legal, é importante sempre lembrar o passado, né? Sem passado a gente não é nada. E servir de exemplo para que não se repita no futuro, né? Então, que infelizmente o Cubatão passou no passado, sirva de lição para que no futuro as novas gerações, vocês estão chegando, né, agora, possam ter aprendido com os erros do passado e não repetir para o futuro. Agora queremos falar sobre ações práticas que podem ajudar a construir um futuro mais sustentável. Bom, ações práticas a gente já comentou algumas aqui,
né, que é a questão da educação ambiental, de levar essa coisa para a escola, de mostrar como é que é. Outras ações é a questão, acho que a gente poderia pensar de ampliação dos ecopontos, de ter uma coleta seletiva diária, não sei, alguma forma de fazer isso. Pensar também os aterros, né, também outra coisa que traz poluição, porque às vezes a gente joga o lixo, descartou, que agora não é mais jogar fora, é descartar. Estou aprendendo, eu já aprendi isso, então a gente descarta e a gente só transferiu o problema, não é mais problema meu, né? Então eu pus lá, o coletor pegou, colocou no caminhão, já era, não esqueci, né? Então é até essa importância, né? Então, tipo, de orientar, de fazer as coisas, de ter ações. Então, ações, ó, vamos lá, ações concretas que podem ser feitas aí. A primeira é o descarte correto do lixo, ampliação de ecoponto, conscientização dentro de casa de separação, de separar o que é descartável e o que não é. A gente poderia pensar também de educação de compostagem, de usar o material orgânico de casa. Então, são coisas assim que a gente poderia estar pensando, e são algumas ações para serem feitas. Mas o Wagner acho que deve ter mais aí do projeto dele. Não, eu acho que são essas mesmas, né? E eu só vou frisar um ponto importante, é a participação da sociedade. Eu acho que é importante, de alguma forma, toda a sociedade está participando dos eventos ou das ações e está comprando a ideia. Eu sempre cito, Regis, meninos, que quanto mais a gente fala de meio ambiente, a gente traz o tema meio ambiente para discutir, mais a gente faz meio ambiente, né? É igual a segurança. Quanto mais a gente fala, mais a gente pratica. E uma das funções do projeto é isso, sempre deixar evidência o tema meio ambiente, porque quanto mais fala, quanto mais a gente vê, né? Sempre o projeto tem um trabalho excelente nas redes sociais com a equipe de comunicação e a gente está tendo várias oportunidades aqui, é uma oportunidade, até agradeço pelo convite, mas quanto mais se fala de meio ambiente, mais a gente pratica o meio ambiente. E o grande desafio do projeto é trazer a sociedade para praticar, para não só falar, mas para praticar ações do meio ambiente, benefícios em benefício ao meio ambiente. A juventude tem um papel muito importante para a transformação ambiental. A juventude tem um papel ímpar, né? Porque quem está acompanhando o podcast de hoje, a gente gravou um anterior que fala sobre o papel da juventude na sociedade. Fala assim, a juventude é para o futuro, né? A juventude é para o agora. Então, a juventude hoje ela vai começar a tomar conta até para quem vai vir depois dela. Porque pensar a juventude, ela vai se tornar adulta. Então, que mundo eu quero viver? Acho que a gente tem que partir dessa pergunta, né? Que mundo que eu quero viver e como que eu quero viver nesse mundo. Então, a partir daí, a gente vai pensar e vai cuidar, porque esse mundo é nosso. Esse mundo não é de outras pessoas. Não vai vir ET aqui e tomar o mundo da gente por enquanto. A gente não sabe. Mas é nosso. Então, a gente tem que cuidar e cuidar do que é nosso. Enquanto a gente também não tiver esse sentimento de pertencimento, aí a gente vai destruindo, vai jogando. Ah, vou comer o chiclete e jogo lá. Igual a gente tem que começar pela escola. E aí, para quem está assistindo, que é do Parque dos Sonhos, que é aluno do parque, tem que começar a cuidar lá na hora do intervalo, não jogar os plastiquinhos no chão. Entendeu? Achar, mas a moça vai vir varrer. Não, a moça, ela tem que varrer, mas pode ser que vai dar o vento e esse plástico vai não sei para onde. E às vezes é muito triste, chego lá no estacionamento da escola, aí tem plástico de salgadinho, tem garrafinha de refrigerante. E aí a gente pode entrar também em outras questões, né, Wagner? Porque hoje a tecnologia que a gente tem, a gente poderia ter também pesquisas maiores para ter embalagens biodegradáveis, ou volta para o vidro, ou volta para a sacolinha de papel, não sei. Né? Mas pensar esses pontos também, porque hoje tem muita tecnologia para a gente pensar em materiais que vão. E eu estava vendo aí, não sei se é verdade, vou perguntar para você, aproveitar que você está aqui. Que eu vi um artigo que a moça falava assim, que mesmo esses plásticos são biodegradáveis, eles viram microplásticos também. Não é que eles são biodegradáveis e vai sumir, né? Vai ser algo bom. Eu falei, caramba, nem esse negócio é bom. Então a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Então, respondendo da juventude, né? Parece que não, mas já fomos jovens, né? Mas assim, e quando eu era jovem também tinha esse pensamento, né? Na verdade, a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo mais experiência, né? Então muda a nossa visão do mundo, principalmente. Agora que eu tenho filho,
uma filha linda de 5 meses de idade, aproveitando já falando dela, né? E então muda muito a nossa visão de mundo, né? O que eu quero deixar para minha filha, né? O que eu quero transmitir para ela, a educação que eu quero transmitir para quando ela tiver maior, na idade de vocês, e ela ter valores, né? Enfim, ela seguir uma vida justa e digna. E é importante que o jovem pense o seguinte, que eles vão ser um adulto amanhã, né? E passa rápido, eu vou falar para vocês, passa muito rápido essa fase. E já já vocês estão aí, vocês são os responsáveis por manter ou tomar as decisões do planeta. Talvez vocês vão ser políticos, né? Que vão estar elaborando as leis da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E vocês têm papel fundamental. Hoje vocês estão na condição de aprender, né? Então tentem absorver tudo o que os mais velhos, os mais experientes possam te passar, principalmente na escola. Parque dos Sonhos tem excelentes professores, aqui o diretor é um exemplo disso. E tentem absorver o máximo para vocês se tornarem adultos mais críticos, principalmente, e mais sabedores do que é fazer o bem para a humanidade e deixar esse legado para as próximas gerações. Falando do microplástico, é verdade, é questão assim, questão de plástico biodegradado, tudo, mas sempre tem aquele, eu não li o artigo, né? Mas sempre tem aquele pontinho que sempre vai estar, então sempre nós devemos ter cuidado quando o tema é plástico, né? Descartar corretamente, tentar levá-lo para uma empresa de reciclagem, né? Então, porque ele é um produto que pode ser reciclado, né? Então a gente tem que ter um cuidado quando a gente trabalha com plásticos, não só com plástico, mas com isopor também, com outros tipos de materiais. Isso tudo é verdade. As crianças de hoje em dia, no futuro, elas se tornarão adultos. E nós queremos que esses adultos funcionais tenham um mundo saudável para viver. Então, eu gostaria que fosse falado brevemente o que poderia incentivar as pessoas de hoje em dia a lutarem pela causa do meio ambiente. Olha, para mim, primeiro é ter essa questão do senso de pertencimento, né? Achar o mundo é meu, então eu vou cuidar. Mas não só isso, também tem uma questão, hoje a gente vive, querendo ou não, a gente vive numa sociedade capitalista, então tem que mexer no bolso mesmo. Então quem for pego aí, que nem a gente vê aqui, a gente mora no litoral, quando a gente vai na praia, época de temporada, cara, é uma sujeira que fica nas praias que não dá nem pra gente ir depois, né? Então tem que multar mesmo, tem que chegar lá, ter fiscal. Então, assim, às vezes a pessoa que polui, que recebe dinheiro para poluir, por exemplo, que é o pessoal que fica vendendo garrafinha, não sei o que, eles podem se tornar fiscal que vai multar quem está poluindo. Então chega lá, bota no CPF da pessoa 50, 100 reais de multa lá pelo lixo que você deixou na praia. Eu acho que já vai fazer uma diferença também. E isso já vai reverberando, né? Porque a pessoa, pô, fui multada porque eu joguei a bituca de cigarro lá na praia. Pronto! Aí no outro já não vai fazer, é criar essa questão cultural. Falar, mas isso é impossível no Brasil. Pô, no Japão você não vê as pessoas jogando bituca na rua. E aí é uma questão cultural. Então a gente também fortalecer a cultura, também é transformar a cultura. Então sair dessa cultura da poluição para uma cultura da preservação. Então é isso. Bem se tocar nesse assunto, né? A questão do cultural, né? Mas eu vou citar, vou voltar no projeto Guará Vermelho. O projeto ele também tem trabalho de pesquisa científica. Então, não é só coletar o lixo, por exemplo, que a gente realiza. Tem todo um trabalho por trás. Então, aquele material, aquele resíduo que é coletado no manguezal, ele vai para a separação da qualificação. Então, a gente separa por tipo de material, a gente faz a pesagem, né, a quantificação desse resíduo e faz a destinação correta. Aqueles que podem ser reciclados, a gente caminha para uma ONG parceira, a Bicimabas, que eles fazem a reciclagem do material. E aqueles que não podem, que já estão contaminados pela exposição ao tempo ali no manguezal, a gente caminha para o aterro sanitário. Mas mais do que isso, a gente está gerando evidências, dados científicos daquele lixo que a gente está recolhendo ali no manguezal. E esse lixo, esse conhecimento, a gente passa para o poder público também. Por quê? Porque auxilia o poder público para as tomadas de decisões e fomentar, desenvolver políticas públicas. Aí vai no que você falou, a questão de se o projeto está identificando, constatando com evidências, com dados concretos, que
está tendo muito descarte de lixo domiciliar na cidade de Cubatão e esse lixo está vindo parar nos manguezais. Então, o projeto pode auxiliar a prefeitura a identificar isso e fomentar políticas públicas, talvez criar leis mais rígidas para o descarte irregular desse lixo domiciliar. Então, o projeto também contribui com isso e eu acho que é uma forma também de mudar o cenário atual e mudar futuramente. Eu acho que se mexer no bolso das pessoas, eu acho que as pessoas tomam mais cuidado. Com certeza. Mas agora, infelizmente, nós chegamos ao encerramento, ao fim de mais um episódio do podcast Fortalecendo Culturas. Queremos agradecer mais uma vez nossos convidados por toparem participar dessas experiências tão importantes. Muito obrigada. E muito obrigada também à Autoridade Portuária, ao Ministério dos Portos e Aeroportos pelo apoio e incentivo à realização desse projeto.